Olá amigos da RDTV, estamos juntos mais uma vez aqui, Rastilho Online. Vamos conversar sobre os temas da política na coluna de política do jornal Repórter Diário. Vamos conversar com os repórteres do RD, atualizar as principais informações desta semana com o Thiago Oliveira e com o Carlos Carvalho. Fala Thiago, tudo bem? Tudo tranquilo, Anderson? Olá Carlos, olá caro internauta. Fala Carlos, você tá bem? Tudo tranquilo aí? Tudo bem, Anderson, tudo bem, Thiago? Tudo bem, internautas? Ó, o Carlos que acabou de chegar de São Caetano do Sul, começamos a gravação aqui, o Carlos chegou do evento que marcou o anúncio dos primeiros secretários do governo José Auríquio Júnior em São Caetano. Aliás, o Auríquio, para começar os destaques da semana, né? Nós começamos a semana na RDTV entrevistando o prefeito de São Caetano do Sul, prefeito eleito José Auríquio Júnior, e na entrevista ao RDTV ele já dizia, olha, até o final da semana vou anunciar alguns nomes do meu secretariado, e cumpriu a promessa. O Carlos chega de lá e traz as primeiras informações, atualizando aqui o pessoal que nos assiste. Quais são os secretários, como é que foi o ambiente? Fala um pouquinho pra gente, Carlos. Bom, o ambiente foi tranquilo a princípio, né? Só estavam alguns vereadores eleitos que acompanharam essa coletiva do Auríquio, que anunciou 4 novos secretários. O atual vice-prefeito eleito, atual vereador e vice-prefeito eleito Beto Vidosky, do PSDB, vai assumir a Secretaria de Esportes, que pode sofrer uma mudança pequena de nome, pode virar Secretaria de Esportes, Turismo e Juventude. Um nome parecido com o que tem na Secretaria de Estado, né? Na qual o Auríquio chegou a ser secretário uma época. Também tem a Silvia Campos, ela vai ser a secretária de Gestão Pública e Planejamento. Ela teve uma passagem pela direção uma direção dentro da Secretaria de Governo da Prefeitura de Santo André, passou por Procuradoria de Santo André e de São Bernardo, pelo CRAS, então tem uma vasta experiência na área jurídica. A Érica Mateu, que é atualmente a secretária de Saúde de Diadema e que agora vai ser secretária de Assistência e Inclusão Social, e o Enio Moro Júnior, que vai ser o secretário de Obras e Habitação, ele que já trabalhou na prefeitura na época do prefeito, finado prefeito Luiz Tortorella. Tá, esses são os nomes então. Esses são os nomes. São quantas secretarias no total? São 16 secretarias, as outras 12 podem ser anunciadas até o dia 10, pelo menos é o que o Auríquio quer. O Auríquio deseja anunciar os outros 12 secretários até o dia 10 de dezembro. Tá. Resta saber se vai conseguir, mas com certeza terá um novo anúncio na semana que vem, uma nova leva. Muito bem, vamos aguardar aí. São Caetano do Sul em destaque. Vamos conversar com o Thiago, vamos passar para Santo André, que ganhou destaque também na semana. Né? Mais uma das ações polêmicas do presidente Ronaldo de Castro, depois de desistir da redoma de vidro, agora está comprando frigobar. Que beleza, hein? Água gelada e outros que tais, não é verdade? Isso uma semana depois de ele ter desistido de colocar a redoma de vidro no plenário da Câmara. Agora surge essa nova ideia de instalar frigobares em cada um dos gabinetes dos vereadores. Para o conforto dos nossos parlamentares, né? Para tomar água geladinha, né? Para acalmar ali a vida. O presidente da Câmara abriu essa licitação nesta semana, vai contratar uma empresa para fornecer, né, esses frigobares. A licitação, a abertura dos envelopes vai acontecer no dia 13 de dezembro e a ideia é que ainda neste ano essa empresa forneça os frigobares, 21 no total. O presidente da Câmara considera que é um item necessário, é importante para os gabinetes. O edital fala um valor de até R$27 mil, no custo total. Tá bom, não é de cada um, né? Não é. Não, porque cada cadeira custa R$1.200. Vai saber se o frigobar, né? Vai ser o frigobar, lógico. A gente não sabe o modelo, não né? É, né? Não é. R$27 mil no total, tá. Mas o presidente da casa disse que esse preço que existe no edital é um valor ali que não é exatamente o que vai ser mesmo, que provavelmente vai ser menos do que isso, segundo ele acredita. Opa! E deve ser um valor de R$16 mil no máximo o custo desses 21 frigobares. Diz ele que já era um assunto que foi discutido com os vereadores faz tempo e que agora está em processo de licitação para compra. Desculpa perguntar, mas ele disse que é necessário. Sim. Mas por que é necessário? Não explica por quê? Para o conforto dos funcionários, principalmente. A Câmara tem uma das melhores condições. A gente que cobre Câmara, né? Tem chazinho gelado, tem cafezinho, tem um serviço de copa que está acima da média, né, das câmaras municipais. E precisa de frigobar ainda. Na visão do presidente, sim. Atualmente, apenas a sala do presidente da Câmara que tem frigobar. Então, o Ronaldo já tem um frigobar faz tempo. Né?
mas ele e os outros vão ganhar. Então, por que vai comprar 21 então? Você já tem um? Vai comprar, substituir, né? Então, todo mundo ganhar frigobar novo, tá inclusive o presidente que já tem. Dele tá velhinho, eu não refrigera muito bem, vai ter um modelo novo lá. Você vê aqui, a que ponto nós chegamos no noticiário político, né, da região. O principal destaque não é afinal a cidade não tem problema nenhum, né? Saúde, educação, transporte, tá tudo funcionando redondinho. Então os vereadores, como não tem muito assunto, eles se atêm a falar de frigobar. Mas olha, eles vão dizer que é a imprensa que pega no pé, que somos nós, somos chatos, que assunto tem, quem está falando de frigobar é vocês. Olha, a população cabe julgar, né? Cabe a gente informar, não podemos também esconder, porque é dinheiro público, não é dinheiro do senhor Ronaldo de Castro, não é dinheiro dos vereadores, isso é recurso público, tá certo? É isso mesmo. Aliás, falando em recurso público, ele vai dizer também, em seu benefício, o presidente Ronaldo de Castro, certamente, que apesar de comprar os frigobares, ele está dando um jeito de tapar os buracos do executivo, né? Pelo menos isso. Devolver o dinheiro, é isso. Essa é uma boa notícia da Câmara, que a gente teve notícia negativa com essa história do frigobar, mas por outro lado uma notícia positiva sim, que foi a questão dos servidores. A gente até falava aqui no Rastilho em outra oportunidade que os servidores de Santo André, os servidores municipais no caso, estavam enfrentando um problema de corte de horas extras. O que aconteceu? Os funcionários fizeram hora extra no mês de outubro inteiro, no mês de novembro inteiro, aí a prefeitura faz o quê? Depois que eles trabalharam, chega e avisa, olha, a hora extra que você fez não vai ser mais hora extra, você não vai receber, você vai receber banco de horas. Que legal, né? Porque uma coisa é você avisar que a partir de tal data... Tiago, isso é mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Olha, meu amigo, a partir de tal data nós não vamos pagar mais hora extra. Aí tudo bem, isso. Mas não, a prefeitura deixou o pessoal trabalhar 2 meses e depois desse período é que avisou que a hora extra que o pessoal fez não ia ser mais hora extra, ia ser banco de horas. Causou uma revolta geral nos servidores, com toda razão. Os funcionários que transportam as crianças, né, os funcionários do transporte escolar, passaram a fazer uma espécie de operação padrão, porque o horário oficial do trabalho é das 7 da manhã às 4 da tarde. Mas é impossível atender as crianças no horário que elas entram, só trabalhando das 7 às 4. Então, necessariamente, os motoristas sempre fazem hora extra ou antes das 7 ou depois das 4. Entre nós, é um horário burro, né? Tem que ser uma jornada que não tem sentido. Totalmente. Né? Tem que casar com o horário de aula. Né? As crianças ficam além disso, as da tarde, as da manhã também, muitas delas entram mais cedo. Até você pegar essas criançadas e entregar todo mundo na escola, você tem que trabalhar em hora extendida. Faz 2 turnos, né? Divide em 2 turnos. Seria muito mais lógico. Mais inteligente. Muito mais lógico. Por isso mesmo que os motoristas do transporte escolar fazem sempre hora extra para compensar. E eles fizeram, não receberam, resumo da história. Eles tiveram uma reunião no início da semana com o prefeito Carlos Grana, cobrando o pagamento dessas horas extras, não só os motoristas, mas outros servidores também. E durante essa reunião, a comissão que se reuniu com o prefeito deu uma sugestão. Por que o senhor não fala com o presidente da Câmara para ver se ele não consegue antecipar as sobras, né, que a Câmara não usou para o Executivo? E foi uma ideia que deu certo. A Prefeitura passou a conversar com a Câmara, fecharam um acordo, o Legislativo andrense vai devolver 2,5 milhões de reais para a Prefeitura. É o suficiente para pagar? É o suficiente para pagar a hora extra de outubro. E lá? Porque é outubro e novembro o problema. Então outubro, ok, resolveu. Agora a hora extra que eles fizeram em novembro é outra história. Talvez fique para Paulinho. Isso que eu ia dizer, falta menos de um mês para o mandato do Carlos Grana. Essa história não vai ser resolvida até... Provavelmente não. E aí, nesse acordo, aí também tem uma outra boa notícia, porque eles aproveitaram para resolver a questão das rosinhas também, que é aquela Associação dos Voluntários da Saúde de Santo André, uma associação que atua no Centro Hospitalar Municipal e no Hospital da Mulher. Elas estavam cobrando um repasse de 60 mil reais de emendas parlamentares que foram aprovadas ainda no ano passado. A Prefeitura não tinha pago, aliás, não pagou ainda porque disse que não tinha dinheiro, mas agora com essa devolução da Câmara para a Prefeitura vai utilizar, além de pagar as horas extras dos servidores de outubro, também para pagar 60 mil de emendas. Promete. A promessa de Ronaldo de Castro é que o dinheiro vai estar disponível para a Prefeitura até o dia 8 de dezembro, vamos observar. E até o final do ano devem ser devolvidos 3 milhões e 400 mil reais da Câmara para a Prefeitura. Desse total, os 2 milhões e meio que são antecipados para pagar as horas extras de outubro e as rosinhas também. Muito bem, vamos passar para São Bernardo e o assunto é Câmara também. Pegou fogo essa semana lá, né? Pegou fogo e surpresa. Surpresas para os vereadores, para todos os vereadores.
A Câmara de São Bernardo votou 2 projetos essa semana do Executivo. O primeiro, que era a criação do novo Conselho de Turismo, e o segundo, que era o do Museu do Trabalho e do Trabalhador. Esse sim é polêmico. Que era o polêmico, né? Em ambas as votações, o governo tomou uma goleada. Na questão do Conselho de Turismo foi 14-6 e no caso do museu 16-6. E o caso do museu é um caso mais grave, podemos dizer assim, dentro da base, porque era o projeto do Marinho, não o sonho do Marinho. Não, o Luiz Marinho teve a gestão inteira, a maioria absoluta na Câmara. Chegou a ser 20-8. 20-8, e na última sessão só os petistas votaram nele. 6 dos 7 que poderiam votar, já que o José Clóvis não estava no plenário na hora da votação, e o Ferrarese, que é o presidente da Câmara, ele não pode votar por questão regimental. Então o Marinho ficou apenas com o PT nesse final de mandato. Deve ter ficado numa felicidade. Uma alegria tamanha. Só que esse resultado dentro da Câmara surpreendeu todos os vereadores, inclusive de oposição. Inclusive de oposição. Eles não acreditavam que eles conseguiriam uma ampla vantagem do jeito que eles conseguiram. Eles não tiveram nem tempo de articular direito a votação. Primeiro foram surpreendidos pelo Ferrarese, que colocou em votação essas 2 pautas, que estavam com pautas obrigatórias, que eles nem lembravam que estavam com pauta obrigatória. Você vê como eles estavam prestando bem atenção no trabalho, mas aí na hora da votação não teve jeito, todo mundo foi votar e o Marinho tomou essa goleada. Aí o Ferrarese colocou em votação porque era obrigatório colocar, vamos deixar isso. Exatamente. Porque geralmente os caras fazem um acordo antes de colocar em votação, né? Mas tentaram fazer esse acordo? Não, é que no caso de São Bernardo, quando um projeto entra na pauta da Câmara, ele tem até uma data para ser votado. A partir do momento que expira essa data, o projeto passa a ser pauta obrigatória, ou seja, se não votar, trava o restante. Então eles tinham que seguir aquela ordem. Por exemplo, se essa pauta não fosse votada nessa quarta-feira, teria que ser votada na próxima, e ia deixando de lado alguma... Tecnicamente é o sobrestando a pauta. Exatamente, ia deixando outras pautas ali que estão ali na lista da Câmara de São Bernardo para depois, entre delas o orçamento. Tá, e aí na prática não vai ser museu mesmo? Então, na prática é o seguinte, o museu fica sem regras, porque esse projeto ele falava das regras do museu. A Secretaria de Cultura iria colocar todo o destino para ver o que poderia o museu receber e tudo mais. Então dessa vez eles não sabem o que vai acontecer naquele prédio. Ou seja, o prédio tem nome de museu, porém ele não vai funcionar como museu. Resta saber se o Orlando Morando vai conseguir mudar a finalidade dele, porque é um dinheiro carimbado do Ministério da Cultura e esse dinheiro é mandado para fazer Museu do Trabalho do Trabalhador. Dificilmente pela lei o Morando vai conseguir. Mas vai saber que se eles conseguem uma brecha na lei para... Então, mas o Orlando Morando esteve em Brasília esses dias e anunciou por meio da assessoria que o dinheiro não viria por conta de suspeita de irregularidades na aplicação do recurso. Inclusive, segundo ele, tanto ele, quando assumir a prefeitura, quanto o novo ministro da Cultura, o Roberto Freire, eles vão entrar no Ministério Público para averiguar como foi gasto esse dinheiro do novo museu. Então isso por si já ia paralisar qualquer abertura de um equipamento cultural. Então primeiro vamos resolver isso aí e depois vai se ver se vai virar fábrica de cultura ou se vai ser concluído para ser museu. Mas é importante frisar aquilo que foi dito durante a campanha e foi dito depois da eleição por Orlando Morando aqui no RDTV. Vai ser fábrica de cultura. Segundo Orlando Morando, mesmo sem dinheiro federal, dinheiro estadual. Ele faz uma fábrica de cultura municipal. Foi isso que ele disse aqui. Nós vamos cobrar, vamos ver o que vai acontecer em 1º de janeiro. Mas você ouviu o Marinho a respeito disso, né, Thiago Oliveira? A gente falava dos nervos de Luiz Marinho. Eu percebi que ele ficou realmente bravo com essa votação. Nessa sexta-feira, o prefeito Luiz Marinho entregou a revitalização da biblioteca Monteiro Lobato, que é ali na rua Jubatuba, com o Dr. Flávio, bem na região central. Reportagem do RD questionou o prefeito sobre essa situação, né? Ele classificou essa votação na Câmara, entre outros termos, como falta de inteligência e capricho partidário. Uma cara de bravo, Luiz Marinho. Entre outras expressões, que a gente não pode revelar aqui, é isso? Impublicáveis? Não, todas são publicáveis. Bom. Mas foram nessa linha. Luiz Marinho, claro que não gostou dessa votação. Mas a vontade dele acho que era dizer outra coisa. Pois é. E ainda aguarda a verba federal para concluir esse museu, que aparentemente não virá. Vamos ver, né? Mas são 3,5 milhões de reais necessários para a conclusão dessa obra do Museu do Trabalho. Recentemente houve uma visita no Museu do Trabalho, ele abriu ali para a imprensa acompanhar, 85% da obra está concluída, mas faltam esses 3,5 milhões de reais
que depende do Ministério da Cultura liberar, por enquanto, sem data disso acontecer, se é que haverá esse repasse. Muito bem. Só para citar só mais um detalhe de São Bernardo, que essa preocupação do Marinho pode aumentar ainda mais em relação à Câmara. Entre os projetos que estão lá na lista, tem a PPP da iluminação, que é para fazer uma parceria público-privada para trocar todas as lâmpadas da cidade para lâmpadas LED. Tem a melhor iluminação e tudo mais. E tá na pauta, se eu não me engano, ela vira pauta obrigatória já na semana que vem. Então existe uma preocupação dos petistas dentro da Câmara dessa pauta também, o prefeito também tomar pau nessa pauta. A princípio, eles dizem que não é a grande preocupação deles, que a preocupação seria um orçamento, mas existe essa questão do Marinho ser derrotado mais uma vez na Câmara de São Bernardo. Vamos ver, a Câmara de São Bernardo tem mais 2 sessões pela frente. Acabou a eleição, meu caro. Esfacelou-se, né, a base que tinha o prefeito Luiz Marinho. Política, meus caros, política, né? Todo mundo certamente agora se aproximando, morrendo de amores por Orlando Morando, o futuro prefeito da cidade. É assim que funciona, lamentavelmente. Ô Carlos, ainda com você, Diadema, algum destaque da semana? Diadema teve a primeira discussão do orçamento de 2017, um orçamento de 1,2 bilhão. Lá em Diadema eles primeiro fazem a discussão e depois já fazem a votação. Então em Diadema é muito diferente das outras cidades, que geralmente faz as votações em primeiro e segundo turno. No caso de lá, a grande reclamação foi em cima do plano de obras, os oposicionistas falando que o plano de obras é muito parecido com o que foi aprovado para o ano de 2016. Nós fizemos uma verificação comparando projeto com projeto e 10 obras continuam, são repetidas, né, entre um plano e outro. Mas a diferença vem na questão de conclusão dessas obras. Conclusão de creche, conclusão de pavimentação, ou seja, obras que na verdade já estão andando na cidade que logicamente seriam repetidas, já que não vão terminar nesse ano. Mas mesmo assim houve uma reclamação dentro do governo, dentro da oposição. Os governistas eles simplesmente falaram que existe um problema de repasse do governo federal, uma coisa que está acontecendo com todas as prefeituras, por causa da crise econômica. Então o repasse não chega para a prefeitura e ela tem que ficar repetindo o projeto todos os anos, até que eles consigam sair do papel. Muito bem. Mais algum destaque? Mauá teve também votação de orçamento essa semana, né? Isso, orçamento. Discussão do orçamento. Discussão, exatamente. Tem ainda outros assuntos importantes na cidade de Mauá. A crise financeira está pegando forte na cidade. Teve uma paralisação de um dia dos médicos da cidade, os médicos que atendem na UPA, porque os médicos que atendem lá são da fundação do ABC. A prefeitura não repassou a verba para a fundação, não houve pagamento de salários, os funcionários pararam de trabalhar. Então, um problema que está acontecendo em Ribeirão, em Mauá, em Santo André, que pipocando aí questões financeiras pendentes para serem resolvidas. O Rio de Janeiro é aqui, viu, Toninho? O Rio de Janeiro é aqui, ó. Os caras estão falindo, as prefeituras estão falidas, podem ter absoluta certeza disso. O que prometeram aí na campanha, não sei não. Pois é, grande desafio aí para os futuros prefeitos, né? E ainda falando de Mauá, o prefeito eleito Átila Jacomuzzi foi para Brasília essa semana. Foi pedir ali algumas verbas, visitou o Ministério da Saúde, Educação, Ciência, Tecnologia, para já tentar amarrar alguns pedidos, algumas liberações de verbas para o município a partir do ano que vem. Conseguiu uma emenda de R$1 milhão para a saúde, só que emenda sabe como é que é, né? Uma coisa é apresentar a emenda, outra coisa é a emenda ser executada. Emenda, para você entender, não é assim o cheque. Ele não traz o cheque e vai depositar na conta da prefeitura semana que vem. Não é assim, né? Até aprovar, porque muita emenda já foi aprovada e depois o governo federal contingencia, não libera, aí não sai nada. Ainda mais nesse momento de crise onde está no corte de tudo que é canto, então muitas vezes a emenda é apresentada, é incluída no orçamento, mas não é paga. Então, de qualquer maneira, a Átila conseguiu esse R$1 milhão em emenda e foi aí, nesta semana, se dedicar a pedir verbas em Brasília para a cidade de Mauá. Bem, e estamos já passando do tempo, né? Só citar um destaque importante de cidades, mas conectado com política também, porque foi feito um anúncio lá no momento em que estavam presentes lá no Palácio, junto com o governador, os prefeitos de Santo André, São Bernardo e São Caetano, os eleitos, né? A história do Expresso ABC. A gente acompanhou e o Carlos sentiu na pele, chegou aqui feliz da vida, porque andou no Expresso ABC e tem só elogios aqui. Maravilhoso, é isso? É muito rápido, né? Muito rápido. O trem não é um trem exatamente novo, mas é um trem mais novo do que circula geralmente na linha a linha de Santo André, São Caetano até São Paulo no tamanho da TI. Eu cheguei aqui de São Caetano até Santo André em 3 minutos. Então
é benéfico para quem tem pressa em chegar no seu destino final. Inclusive o RD foi no dia que inaugurou, Sim. no dia 30 de novembro, na inauguração, a reportagem está lá no nosso site. Então, não é só você que elogiou. Tem mais gente que elogiou. Mais gente que elogiou, que beleza, né? Você que é um homem que gosta muito do transporte também, o que achou disso? Não, interessante, acho que demorou para essa iniciativa sair do papel. Semana passada a gente comentou quando né? foi feito o anúncio, né? Pois o governador tinha anunciado. Já Serra, governador ainda, quando essa ideia surgiu. O único porém é que poderia ser para mais cidades, né? Costumo sempre bater nessa tecla, sem querer puxar a sardinha para Mauá, mas tinha que ter também o Expresso ABC em Mauá, porque muita gente utiliza o trem lá, né? Ribeirão também, em homenagem a Amanda Lemos. Aniversariante do dia. Neste momento também poderia ter em Ribeirão, né? Mas principalmente Mauá, porque realmente é muita gente que utiliza ali. Quem sabe a CPTM em outro momento decida expandir esse expresso. Mas pelo menos nas cidades onde há esse atendimento, nas estações Santo André, São Caetano e Tamanduateí, de todo mundo que ouviu usar, só ouvi elogios. Tem que elogiar quando funciona, então é uma boa ideia. É isso aí. Gente, estamos chegando ao final aqui do nosso rastilho. Agradecendo a sua audiência, a sua participação, você que está sempre com a gente, acompanhando, curtindo, comentando, no YouTube, no Facebook. Obrigado a todos pela participação. E um destaque da semana, acho que a gente pode singelamente aqui homenagear as pessoas que se foram nesse desastre, né, que levou o pessoal da Chapecoense, né? Então acho que vale esse registro. A gente faz esse programa em homenagem a esse pessoal todo. Foram tantas as homenagens e a gente modestamente aqui também coloca a nossa, tá bom? Isso aí. Força Chape. Força Chape. Força Chape. É isso. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. www.reporterdiario.com.br. Lá tem mais informação. Até a próxima, gente.